Olá meus amigos, bem-vindo a mais uma aula aqui no nosso canal Tavares Channel. Hoje nós vamos estudar sobre o Present Perfect, que não é o presente, viu galera? E também não é um passado tão simples assim. Então fique comigo, assista a aula até o final, que nós vamos entender cada detalhe desse tempo. Vamos entender como que funciona a estrutura do Present Perfect. O Present Perfect usa o verbo ter, o verbo to have, que é como auxiliar, e usa o verbo principal no passado particípio. Atenção que o passado particípio dos verbos regulares é o mesmo passado dos verbos regulares, ou seja, acrescentar de, ed ou ied. Se você ainda não sabe as regras do passado, assista a minha aula The Simple Past, lá na playlist Gramática. Porém, o passado particípio dos verbos irregulares é totalmente diferente dos verbos regulares, porque cada verbo assume uma outra forma. Tem verbos irregulares que não alteram do infinitivo para o passado particípio e outros verbos alteram. Então vocês devem estudar toda a lista de verbos irregulares. Geralmente no final dos livros didáticos nós temos aí uma lista completa. No final dessa aula eu vou colocar a lista completa dos verbos irregulares para vocês estudarem. O infinitivo, que é usado no presente, e o passado particípio, que é usado no present perfect. Como todos os tempos verbais, nós temos em língua inglesa as frases afirmativa, negativa e interrogativa. Na frase afirmativa, anotem aí a fórmula. Como que é a fórmula da frase afirmativa no present perfect? Primeiro vem sujeito, depois vem os auxiliares have ou has. Olha só, have ou has. Se você não sabe o presente do verbo ter, have ou has, assista a minha aula Simple Present. Então na fórmula aí, sujeito mais have ou has, de acordo com o sujeito, mais um verbo, que é o verbo principal, no passado particípio, mais o complemento. Vejamos alguns exemplos. I have worked in Palmas since 2017. Eu trabalho em Palmas desde 2017. Ainda na forma afirmativa, eu posso contrair o auxiliar com o pronome sujeito da oração. Eu posso contrair colocando o apóstrofe e VE quando for have, ou apenas a letra S quando for has. They've, ou seja, they, eles, mais o apóstrofo e o VE que era de have. Isso separado seria they have. Juntou, ficou they. Se o sujeito fosse ele, he, ficaria his. Uma coisa interessante é que a abreviação do verbo ter para os sujeitos he, she ou it é a mesma do verbo be. His, she's, its. Na forma negativa, nós temos a fórmula sujeito mais have ou has, mais not, mais o verbo principal no passado particípio e mais o complemento. O auxiliar do tempo have ou has, mais o auxiliar de negatividade not, ele também pode se juntar. Então fica haven't, ou hasn't. Posso colocar has not separado ou hasn't. Vejamos alguns exemplos. My father have not eaten anything so far. Meu pai não comeu nada até agora. My mother has not worked since last year. Minha mãe não trabalhou desde o ano passado. Lembrando que tanto have not quanto has not pode juntar e ficar haven't ou has not. Forma interrogativa. Na forma interrogativa, o auxiliar vem antes do sujeito. Veja a fórmula. Have ou has mais sujeito mais verbo principal no passado particípio mais o complemento e não esquecendo do ponto de interrogação. Veja os exemplos. Have you ever been in the United States? Você já foi nos Estados Unidos? Você já esteve nos Estados Unidos?
Has Paul found his wallet? Paulo encontrou a carteira dele? O Present Perfect deve ser usado para uma ação que começou no passado e continua até agora. Não interessa se a ação começou há 10 anos atrás ou há 10 minutos. O importante é que do momento que se fala até o momento que se iniciou a ação, ainda perdura aquela ação. Someone has left the door open. Alguém deixou a porta aberta. Quando foi que a ação de se abrir a porta aconteceu? Aconteceu alguns minutos atrás, horas, dias, ninguém sabe. Mas o interessante é que até o momento da fala, a porta continua aberta. Tá? Então, o presente perfeito é para esse momento. As gramáticas de língua inglesa falam que é para um tempo indefinido, né? Mas é mais fácil você entender que não é um tempo indefinido. É uma ação que começou num determinado período, num determinado tempo, e que até o momento que se fala, essa ação continua. I have married since 2005. Eu estou casado, eu sou casado desde 2005. A ação de eu estar casado começou lá em 2005. Nós estamos em 2020 e a ação continua. Então por isso que eu uso o presente perfeito. A ação começou há 15 anos atrás e continua até hoje. Agora, se a partir de amanhã eu me separar é outra coisa. Mas até agora, a ação de eu me casar continua valendo. Por isso que é o Present Perfect. No Present Perfect pode aparecer alguns advérbios. Um deles é o just. O just significa agora, né? Nesse momento já. Ou seja, uma ação que ela aconteceu num passado bem mais próximo. Bem próximo mesmo, né? A ação começou a acontecer num passado bem próximo e continua até no momento da fala. Então veja alguns exemplos. I have just seen Mary. Eu acabei de ver a Maria. They have just arrived from Bahia. Eles acabaram de chegar da Bahia. O segundo advérbio é already, que significa já. Veja os exemplos. John has already arrived home. John já chegou em casa. Have you already read this book? Você já leu esse livro? O outro advérbio é a palavra yet, que significa já ou ainda. Professor, como que eu vou saber a tradução do yet? Se é a palavra já ou se é ainda do português. Quando a oração for interrogativa, significa já. E quando a oração for negativa, significa ainda. Veja os exemplos. I have not decided my topic yet. Eu não decidi o meu tópico ainda, o meu assunto. Has he talked to his teacher yet? Ele já conversou com o professor dele? A outra palavra, o outro advérbio é ever, que significa alguma vez. Esse advérbio é usado para sabermos se a ação já aconteceu alguma vez. Has Jennifer ever been em Salvador? Jennifer já esteve em Salvador? Jennifer já esteve alguma vez em Salvador? Have they ever traveled abroad? Eles já viajaram para o exterior? Preposições usadas no Present Perfect. Since, que significa desde. For, que significa por. Quando usamos since? Usamos since quando eu quero dizer a data que se iniciou a ação. Desde tal ano, desde tal mês, desde tal dia, tá? Que aquela ação se iniciou e continua até agora, nesse momento. Então, since, desde. I have recorded videos to YouTube since last year. Então, eu gravo vídeos para o YouTube desde o ano passado. Se eu gravo vídeo para o YouTube desde o ano passado, quando eu quero dizer o tamanho desse período, ou seja, o ano passado, este ano que está terminando, vamos dizer 2 anos. Então eu vou usar a preposição for, por 2 anos. Eu não quero dizer quando que a ação começou, since. Eu quero dizer o tamanho desse período, for, por 2 anos. I have recorded videos to YouTube for 2 years. Eu gravo vídeos para o YouTube por 2 anos. Já faz 2 anos que eu faço isso. Viu aí? Since, quando eu quero dizer quando se iniciou a ação. Desde. For, quando eu quero dizer o tamanho do período. Eu faço isso por 2 anos, 3 anos, 2 semanas, 2 dias. Então, qual foi o período de tempo que eu faço essa ação? Então, é por tanto tempo.
Agora, como eu havia prometido, eu vou colocar para vocês a tabela dos verbos irregulares, o infinitivo e o passado particípio, que é o que nós precisamos para esse tempo. Nós precisamos conhecer o verbo do infinitivo e saber como que ele é no passado particípio para usar no present perfect. Desde já agradeço a paciência de vocês de estar assistindo esse vídeo. Se você não é inscrito, que você se inscreva no canal para continuar assistindo mais aulas, continuar aprendendo o idioma inglês, né, que é o nosso foco de estudo nesse canal. Eu peço que você deixe seu like, se você gostou da aula, compartilhe com seus amigos e familiares. E agora com vocês a tabela. See you at next class. Bye!